Olá, pessoal. Retornamos agora para tratar sobre o Estatuto do Desarmamento e o nosso tópico será porte de arma de fogo. Então, o artigo 6º da lei que trata sobre o Estatuto do Desarmamento dispõe o seguinte, vejam só a dicção: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para... E daí teremos alguns incisos. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura que a lei está dizendo friamente. É permitido o porte de arma de fogo em todo o território nacional para os casos previstos em legislação própria, tais como Lei Orgânica da Magistratura, Lei Orgânica do Ministério Público e para os integrantes das Forças Armadas, os integrantes de órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4, 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública. Veja só uma coisa curiosa: os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública são oriundos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5. Então é desnecessário. Coisa mais curiosa ainda é o seguinte: hoje nós temos o inciso 6º, não está aqui no caput do 144, mas nós vamos encontrar ele ainda mais para frente, discorrendo sobre o agente prisional. Então vamos lá, para a gente compreender para quem que é permitido o porte de arma de fogo via de regra. Daí nós temos aqui o artigo 6º no inciso 3º. O inciso 3º, o inciso 4º e o parágrafo 7º. Eles tinham uma certa discriminação. Eles não trabalhavam, esse texto era inconstitucional porque não trabalhava com o princípio da razoabilidade. Veja só, em razão da quantidade populacional ou a localização territorial do município, ele era considerado um município que podia ou não armar o seu efetivo, somente em serviço ou em serviço e fora de serviço. Então existiam 3 categorias. O inciso 3º falava sobre a primeira. É permitido o porte de arma de fogo aos integrantes das guardas municipais das capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, em serviço e fora de serviço. Daí o inciso 4º falava: é permitido o porte de arma de fogo em serviço para as guardas municipais das cidades com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. E daí o parágrafo 7º trabalhava o mesmo texto. As cidades das regiões metropolitanas poderão portar arma de fogo somente em serviço. Daí entrava aquele detalhe: se uma cidade da região metropolitana tivesse mais de 500 mil habitantes, ela se adequava, se enquadrava no inciso 3º ou no parágrafo 7º, para a gente perceber. E pior ainda, as cidades com menos de 50 mil habitantes não podiam armar o seu efetivo. Por isso, no Estatuto Geral das Guardas Municipais, a gente encontra aquele dispositivo que trata sobre a proporção, o efetivo de acordo com a quantidade populacional. Idêntico, retirado desse texto da lei, foi reprisado lá. E, curiosamente, aqui já foi considerado inconstitucional. Então foram afastadas essas expressões porque foram declaradas inconstitucionais e hoje vigora da seguinte forma. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais e dos municípios, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Assim, o inciso 4º já foi declarado inconstitucional. Houve uma falha que não se falou nada do parágrafo 7º, mas logo, se o inciso 4º foi declarado inconstitucional e o restante do texto do inciso 3º foi declarado inconstitucional, logo o parágrafo 7º também é inconstitucional. Assim, se cair alguma questão na prova sobre a guarda municipal, você tem que lembrar o seguinte: desde que preencha os requisitos estabelecidos nesse regulamento, nessa lei, e no decreto que regulamenta a lei, finito. As guardas municipais podem utilizar a arma em serviço e fora de serviço, independente da quantidade populacional.
mas vamos mais à frente. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada a que a formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino, de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Curiosamente, a Lei 13.022, que trata sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a lei que trata sobre o Sistema Único de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, a Lei Maria da Penha e a Lei 13.060, que trata sobre o uso escalonado ou uso progressivo da força e de equipamentos de menor potencial ofensivo, também trata sobre isso, principalmente no decreto que regulamenta essa legislação, fala sobre esses critérios. Tanto o critério da autorização, quanto os mecanismos de fiscalização de controle interno, externo e assim por diante. Então, para a gente ver que todas essas legislações, elas estão intimamente ligadas ou estão todas relacionadas com o mesmo contexto neste sentido. Voltando ao porte de arma de fogo, agora a dicção seguindo o inciso 5º. Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, inciso 4º, e no artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal. Vocês sabem quem são? Esses daqui eram agentes de segurança e da noite para o dia eles viraram polícia legislativa no Congresso Nacional e é a polícia de ciclo completo que faz inclusive o policiamento de trânsito, pasmem. São agentes de autoridade de trânsito do Distrito Federal sem que exista no Congresso Nacional uma via pública do Congresso. Então, para a gente compreender o que é o lobby, o que é estar lá, porque eles eram órgãos de segurança através de um regimento próprio do Congresso e hoje são polícia legislativa propriamente dita, fazendo o ciclo completo. É muito curioso, mas tudo bem. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, aqui nós estamos como agentes e guardas prisionais, mas eles já são polícia penal. Os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. As empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta lei. Então veja que o inciso 8º, ele já está tratando sobre empresa particular. Os outros, por que eu estou fazendo esse destaque? Porque a gente vai ver uma citação falando até o inciso 7º, e o 8º em diante já muda. Então, ainda no artigo 6º, inciso 9, para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituída cuja atividade esportiva demande o uso de armas de fogo na forma do regulamento desta lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Integrantes das carreiras de auditoria, inciso 10, da Receita Federal do Brasil e da Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Os tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92 da Constituição Federal, e os ministérios públicos da União e dos Estados para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui é uma criação de uma nova força policial que será a Polícia Judiciária ou a Polícia Judicial. A gente já começa a ver esse deslumbre a partir desta legislação que trata sobre o porte de arma. As pessoas, agora vejam aqui aquelas observações que nós fizemos. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do caput desse artigo terão direito de portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço nos termos do regulamento desta lei, com validade em âmbito nacional, para quais? Aquelas constantes no inciso 1º, 2º,
quinto e sexto. Então a gente já vê aqui que o inciso terceiro caiu fora, que trata sobre as guardas municipais. E tinha o quarto, mas o quarto hoje é considerado inconstitucional. Então ficou o terceiro, ele tem o direito ao porte de arma, ou seja, as guardas municipais têm o direito ao porte de arma particular e a da instituição, tanto em serviço quanto fora de serviço. Mas o detalhe, com validade no âmbito nacional, somente os membros dos incisos 1, 2, incisos 1, Forças Armadas, 2, os órgãos elencados no artigo 144, no caput do 144. Exceção está a Polícia Penal, que ainda não estava lá. Então, a Polícia Penal, hoje, por força de estar na Constituição, leia-se que ela tem o direito também, mas não está explícito no Estatuto do Desarmamento. Por sua vez, daí nós encontramos o inciso 5º e 6º. Vamos chegar lá no 5º e no 6º. Agentes operacionais da Agência Brasileira, ou ABIN, agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e os integrantes dos órgãos policiais que eu falei, a Polícia Legislativa. Esses têm o direito ao porte de arma. Eu não compreendo assim porque eles não fazem parte, principalmente a Polícia Legislativa, de segurança pública, mas eles têm o direito ao porte de arma de fogo, inclusive fora de serviço, sendo que a atribuição deles não é de segurança pública, eles não correm risco assim como os outros órgãos correm. Então, por aí a gente começa a ver o lobby das instituições em relação ao porte de arma. E outra coisa, por que o porte de arma a âmbito nacional para todos esses membros? Principalmente quando a gente observa o inciso 6º ali. Então, essa é a primeira observação que a gente fala sobre o porte de arma. Ele restringe, mas abre as portas de outra forma. Porte de arma para a Polícia Penal. Então, nós temos um artigo próprio, mas quando a Polícia Penal era agente ou guarda prisional. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeito à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismo de fiscalização e controle interno. Os mesmos requisitos da Guarda Municipal à Polícia Penal, na época eram agentes e guardas prisionais, eles passaram a ter, só que daí eles têm o direito ao porte de arma e aqui não diz se é com limite territorial ou não. Leia-se que não há limite territorial, logo pela função atual deles. O porte de arma da Polícia Penal. A autorização para o porte de arma de fogo aos integrantes das instituições descritas no inciso 5, 6, 7 e 10 do caput desse artigo está condicionada à comprovação do requisito a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º desta lei nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Então, o que é os incisos? Agentes de operações, Agência Brasileira, ABIN, a Polícia Legislativa, os integrantes do quadro efetivo, ou seja, a Polícia Penal, os integrantes da carreira de auditor fiscal, Receita Federal e cargos de auditoria fiscal. A comprovação de capacitação técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestada na forma disposta no regulamento dessa lei. Então, perante o artigo 4º, que é aquele lá no início que nós tratamos na aula anterior, que eu falei da importância dele, demonstração de propriedade, não ter antecedentes, não estar respondendo a inquérito e tudo mais, eles só têm que comprovar o inciso 3º, que é a comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica. Mas a gente vai ver algo mais interessante agora. Os integrantes do inciso 1º, inciso 2º, os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Federais, Estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos estados e do Distrito Federal, ao adquirirem arma de fogo de uso permitido. Ao adquirirem eles, ficam dispensados da comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecida pela Justiça Federal, Estadual, Militar
eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidos por meio eletrônico. Ficam dispensados a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Ficam dispensados da comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Então, apenas um breve comentário assim, para a gente fazer é o seguinte: é uma lei que ela tem regras específicas para determinadas classes. Você percebe que é uma lei classista ou seletista e ela não cumpre a sua finalidade real, que é desarmar a população, porque a proposta inicial era retirar a arma da população, a arma de circulação, e deixar apenas com as forças de segurança pública para que esses pudessem dar segurança. Quando a gente percebe que alguns organismos podem muito mais sem que sejam forças de segurança pública e outros que são forças de segurança pública não podem quase que nada, ou acabam conquistando esse direito a longo prazo. Assim, para você que vai prestar o concurso para a Guarda Municipal, sim, as guardas municipais elas têm que preencher esses 3 requisitos. Sim, o limite territorial da arma, do porte de arma para o guarda municipal é dentro do estado, não na federação. O porte de arma dele é restrito ao estado. Então fechamos a segunda aula sobre o Estatuto do Desarmamento e até a próxima aula. Um forte abraço a todos.